também a visita do nosso amigo, companheiro Chamelete, divulgador da doutrina, trabalhador na seara. Seja bem-vindo, Chamelete. Fique à vontade e sinta-se em casa. Vou pagar essa. Boa noite a todos. Muito obrigado pela direção da casa pelo convite. Mais uma oportunidade de divulgarmos a nossa É muito importante que nós avaliemos qual que é a nossa esperança, qual que é o nosso sentimento que nos move a ir na casa espírita. Nós normalmente temos esse sentimento, essa intenção de buscarmos alguma coisa na casa espírita. E eu acho que deve ser o contrário. A casa espírita, assim como outras seitas, deve ser um local onde nós vamos levar alguma coisa. Nós vamos levar a nossa boa intenção, do fundo do nosso coração, os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores emoções, os nossos melhores pensamentos, para que nós possamos, num todo, juntamente com os irmãos do quadro, elevando o nosso pensamento a Deus, entrarmos em sintonia com a espiritualidade, num estado vibracional alto, num estado vibracional perfeccionista, que nos move de todo o nosso sentimento, de toda a nossa boa vontade, toda a nossa boa intenção. Dessa maneira, nós trazendo essa nossa boa vontade, nós estaremos formando uma coisa que chama-se egrégora. A egrégora é a reunião dos nossos pensamentos, dos nossos bons pensamentos, das nossas intenções, da nossa elevação, da nossa vontade. O cristianismo forma uma grande egrégora no nosso mundo. Assim como cada casa espírita, cada casa religiosa, forma também uma pequena egrégora. Nós estamos dessa maneira colaborando com a divulgação, com o crescimento moral, com a psicosfera do nosso orbe terrestre, a melhora dessa psicosfera. Também existem outras egrégoras que não sejam religiosas, é lógico. Toda reunião de pessoas com a mesma intenção, com a mesma ideia, com o mesmo ideal, forma-se uma egrégora. E esse nosso sentimento, essa nossa boa vontade, ela vem aumentando cada vez mais, ela vem num progresso constante. E é o nosso tema de hoje, para a gente falar um pouco sobre o que a educação ajuda no progresso, ou seja, tudo é imperativo. Pietro Ubaldi, em A Grande Síntese, e Leon Denis, no Grande Enigma, eles são unânimes em nos dizer o princípio de tudo, como que tudo começou, o que é que podemos esperar daqui para frente. Leon Denis, ele diz que após um start, vamos dizer, após uma ligação de um motor,
o universo começa numa grande explosão e começa a crescer. Um crescimento contínuo, constante, rotineiro, que tende a ser harmônico, que tende a ser mecânico, que tende a ser de modo abrangente de tudo que existe, através dessa força motora inicial. Ele diz que tudo se resume nesse único e primordial motor eterno, que é o pensamento e a vontade divina. Tudo começou dessa maneira. Kardec, no Livro dos Espíritos, já na primeira questão, pergunta que é Deus. Os Espíritos nos dizem que é causa primária, inteligência suprema, causa primária de tudo. Mais adiante, ele pergunta para os Espíritos e eles respondem que tudo isso começou pela vontade de Deus, pelo pensamento, pela intenção de Deus. Foi dessa maneira. E já nós podemos então entender que essa vontade é diferente dessa vontade que nós temos diuturnamente, que são os nossos desejos, que são nossos caprichos. Desejo de comer uma comida gostosa, de comprar alguma coisa que te faça feliz por alguns minutos, de fazer uma viagem. Isso é desejo, capricho, fazer alguma coisa diferente. Desejo da mulher grávida, por exemplo, de comer jatobá de madrugada. Isso é desejo, mas vontade, que Deus está nos dando exemplo, é bem diferente. A vontade é íntima, a vontade é uma força interior que move em direção a alguma coisa com toda certeza, com toda a confiança, com toda a segurança na realização daquele projeto. É com uma fé. E nós podemos entender muito bem dessa maneira aquele axioma de Kardec: para toda causa inteligente vai haver um efeito inteligente. Se Deus, inteligência suprema, criou o universo, esse é o efeito dele, é a sua criação, a sua ação em criar, e todos nós somos, afinal, produto de uma mesma coisa, do mesmo fluido cósmico universal, do mesmo princípio. Nós somos, concluindo, iguais, mas não estruturalmente, aos vegetais, ao reino mineral, ao reino cósmico. E Leon Denis continua no Grande Enigma dizendo que esse fluido cósmico universal, essa energia inicial, que coloca o mundo numa engrenagem enorme, numa engrenagem harmônica e voltada para o bem, voltada para o progresso constante. Ele diz que também existe essa energia, esse fluido cósmico compacto, com a matéria sólida, a matéria líquida, gasosa, esse fluido sutil, como a energia, a luz, calor, eletricidade, energia magnética, afinidade química, força de atração entre os astros, força de crescimento dos vegetais, a fotossíntese, o fototropismo, geotropismo, o hidrotropismo. E ele coloca como última instância dessa energia, desse fluido cósmico universal, a inteligência, que é a manifestação suprema dessa energia. Então nós, como seres inteligentes da Terra, seres inteligentes do nosso globo, nós temos essa responsabilidade de sermos os instrumentos de Deus para cuidar da sua obra enquanto estamos na nossa pequenez e quando estivermos numa grandeza maior também. E Leon Denis, ele continua ainda dizendo que tudo
isso que existe no universo é regulado com esse objetivo, que é a progressão constante, contínua de todos nós. Então nós não devemos ter medo de acharmos que estamos numa situação espiritual ruim. Talvez estejamos numa situação ainda não aceitável, mas estamos melhores do que algum tempo atrás, do que há uma década, de que algumas encarnações atrás. O progresso é constante, o espírito não retrograda. E o crescimento contínuo, Leon Denis diz, na forma, na sabedoria, na moralidade. No Livro dos Espíritos, na Lei de Progresso, Kardec traça uma situação em que podemos entender dessa forma. Nos mundos primitivos, ou seja, na Terra seria 1,5 milhão de anos atrás, 3 milhões de anos atrás, quando o homem apareceu, ou 1,5 milhão, eu acho que é 1,5 milhão, quando o homem apareceu, Australopithecus afarensis, era um mundo primitivo, um mundo selvagem, onde ainda imperava o mal sobre o bem. Nós estamos hoje mais evoluídos, mas ainda o mal impera sobre o bem. Ainda desejamos melhorar muito o nosso mundo através da nossa melhora individual. Esse mundo primitivo é o ponto de partida. O ponto de partida dos espíritos recém-saídos desse ensaio espiritual em todas as outras criaturas do universo que habitam junto conosco essa orbe. Ele coloca mais para frente a marcha do progresso. Como é que se dá a marcha do progresso? Os espíritos dizem a Kardec que o progresso intelectual vai realmente muito mais rápido do que o progresso moral, porque é necessário realmente para o homem, na nossa necessidade ainda de dependência enorme do corpo físico, cuidados enormes que devemos ter com o corpo físico. Nós fizemos uma resenha, vamos ver quanto tempo, quantas horas por dia nós damos de atenção exclusiva ao corpo físico. Não que o espírito esteja sendo colocado de lado, logicamente, é tudo por sua coordenação, essa fonte de inteligência enorme que temos, mas é necessário ainda na nossa escalada evolutiva que o progresso intelectual seja ainda mais necessário, seja mais desperto, esteja mais presente na nossa vida. E os espíritos colocam que o progresso intelectual, o progresso científico, ele pode engendrar, ou pode, vamos dizer, coagir, pode forçar o progresso moral, o progresso espiritual, através do conhecimento que o homem vai ter, o conhecimento preciso do bem e do mal, a diferenciação exata do bem e do mal. Dessa maneira, o homem, através de seu livre-arbítrio, ele aumenta cada vez mais a sua responsabilidade com as coisas, de tal modo que ele começa a sentir, começa a despertar nele todo esse sentimento da prática do bem, e daí se dá o crescimento moral, o crescimento espiritual, a nossa evolução através da purificação dos sentimentos, através da nossa angelização. E podemos concluir que hoje, na atual situação do homem frente ao mundo, nós estamos muito mais esclarecidos, realmente por esse motivo mesmo, que o progresso intelectual se dá muito mais rápido. Somos muito mais esclarecidos, conhecedores da ciência, do que humanizados, do que realmente gentis, que realmente amorosos, do que realmente elevados espiritualmente. Muito mais esclarecido do que civilizado. Emmanuel, na Fonte Viva, no livro Fonte Viva,
psicografia do Chico Xavier, ele coloca desse modo, que a educação pode transformar. Educa a irracionalidade e terás a inteligência. Ou seja, o homem primitivo, o homem das cavernas, nós há 1,5 milhão de anos atrás, que disputávamos com os animais a posse da comida, o teto, a segurança, a proteção contra as intempéries, essa educação da irracionalidade levou a nós a inteligência. Hoje nós podemos entender, sem sombra de dúvida, que somos inteligentes. A humanidade é inteligente. O mundo é inteligente. Porém, educando essa inteligência, observando a lei de progresso, a marcha do progresso de Kardec, nós teremos a humanidade. A humanidade, então, seria um mundo de regeneração, um mundo feliz, um mundo próximo, um mundo que se aproxima para a nossa transformação, a nossa transformação que se aproxima para esse mundo melhor. E educando a humanidade, teremos a angelitude, teremos realmente a nossa perfeição, chegaremos à nossa perfeição. Então, a educação para Emmanuel é fundamental, não tenha dúvida, não tenhamos dúvida disso. Ele continua, educa e edificarás o paraíso na terra. Quer dizer, o colchão de bênçãos, o colchão de felicidade completa. Se sabemos que Deus habita em nós, nós temos que manifestá-lo. Nós somos seus instrumentos de Deus. Se Deus, inteligência suprema, criou o universo, que somos os melhores, os seres capacitados, os seres dotados de espírito, dotados de inteligência, somos responsáveis cada vez mais pela direção das coisas de Deus. Paulo Freire, que é um educador brasileiro, pernambucano, já falecido há uns 20 anos mais ou menos, ele diz que não há vida sem correção. A nossa vida não é no sentido espírito religioso. A nossa vida sempre tem que ter correção, porque nós começamos na nossa infância, assim como na infância espiritual, sem saber absolutamente nada. E sempre temos desvios, constantemente temos desvios, e que necessitam da corrigenda. Ele fala que mudar é difícil, mas é possível. Contenção, disciplina, obrigações. Ele fala que educação não transforma o mundo. Educação muda nós mesmos. Não é essa educação apenas de sala de aula, de conhecimento, claro, isso é muito importante, mas educação de nos tornarmos sábios. A sabedoria é a exata aplicação da inteligência. É a aplicação da inteligência, com um fim específico, com uma projeção para o futuro. As pessoas transformam o mundo, nós transformamos o mundo através da própria educação que nós todos angariamos constantemente. São Tomás de Aquino, ele, na sua época, ele concebeu um tratado sobre gratidão. Hoje, a neurociências, neuropsicologia, neuropsiquiatria, já sabe direito que a gratidão, caridade, são sentimentos evolutivos. São evolutivos e para-evoluídos, logicamente, né? São Tomás de Aquino diz que existem 3 níveis de agradecimento. Existe aquele agradecimento no nível mais superficial, que é aquele do dia a dia. É um agradecimento, vamos dizer, social. Você está no supermercado, paga a conta, muito obrigado. Daí a 5 minutos você não sabe com quem é que conversou. Ou está numa situação, numa fila ou alguma coisa, alguém te dá bom dia, agradece, muito obrigado pelo bom dia, um abraço aqui ou ali. É um nível superficial. Existe mais um nível mais intermediário
em que já existe algum tipo de sentimento naquilo, que a pessoa percebe que houve alguma intenção diferente, que não houve só um agradecimento formal, um aperto de mão. Talvez com gestos, né? Nós usamos muito a visualização das coisas. Seria um abraço, né? Tapinha nas costas, coisas desse tipo, em que existe alguma pequena emoção nisso tudo. Mas existe um outro tipo de agradecimento, de gratidão, que é evolutiva, que se dá quando uma pessoa que beneficia alguém em algum momento, por algum motivo, ou faz sem esperar nenhum tipo de retorno, nenhum tipo de contrapartida, nenhum tipo de gratidão ou de agradecimento. Ele faz por sentimento realmente, porque teve vontade, teve sentimento, teve essa vontade divina, vontade e intenção de ajudar aquela pessoa. E essa pessoa que é beneficiado sente esse fluido emanar daquele beneficiador, e como beneficiário recebe todo esse influxo, gerando nele uma emoção, gerando nele um sentimento realmente de perceber que aquela pessoa muitas vezes se dispôs a ajudá-lo, mesmo gastando algum dinheiro, algum benefício material a mais do que poderia. E ele percebe que quando não existe essa caridade, não existe o sentimento de favorecimento, de autofavorecimento ou contrapartida, isso lhe faz evoluir, porque gentileza gera gentileza e gratidão também vai gerar gratidão. Existe uma satisfação íntima, existe uma satisfação moral. Existiu então um ato moral da gratidão através da caridade prestada sem nenhum tipo de observância ou contrapartida por parte daquele caridoso. A parábola dos talentos, ela também é evolutiva. Ela tem um sentido evolutivo. Um senhor ia fazer uma viagem, muito rico, e distribuiu alguma coisa da sua riqueza entre os seus servos, entre os seus funcionários, seus empregados. Ele distribuiu 8 talentos. Ele distribuiu ao primeiro ele distribuiu 5 talentos. Ao segundo ele distribuiu 2 talentos, deu 2 talentos para ele, e ao terceiro ele deu 1 talento apenas. Viajou, ficou muito tempo longe, e quando voltou, os seus funcionários lhe foram prestar conta dos talentos recebidos. Um talento é um montante de dinheiro da época muito grande, muito grande. E foram prestar contas desses talentos recebidos. O primeiro, que recebeu 5, devolveu os 5 e mais 5 ainda, dizendo: eu apliquei, trabalhei em cima desses talentos, ganhei mais talentos ainda e devolvo para o senhor. E o senhor ficou muito agradecido com isso, ficou muito satisfeito. O segundo, que recebeu 2 talentos, também devolveu os 2 e mais 2 ainda, dizendo a mesma coisa: eu apliquei, eu negociei esses talentos, eu usei esses talentos e devolvo os 2. O terceiro, que recebeu apenas 1 talento, ele não aplicou, ele não usou o talento, ele escondeu o talento. Ele tinha medo do Senhor. Ele teve medo de perder aquele talento pelo seu próprio sentimento de inferioridade, pelo próprio sentimento de que não era capaz de fazer alguma coisa com aquele talento. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entender que os talentos são os benefícios, não o dinheiro da parábola de Jesus, mas são os benefícios, as nossas qualidades que Deus nos dá, as nossas aptidões, são as nossas características que nós temos
e que nós podemos e devemos, com obrigação, de usá-las durante as nossas encarnações. Nós temos, as encarnações são necessárias realmente para isso, para o nosso aprendizado, mas o aprendizado meu vem de vocês, o aprendizado de vocês vem de nós mesmos. Nós que estamos dando esse exemplo, nós que estamos dando o aprendizado todo, com orientação, logicamente. Mas se nós não mostrarmos as nossas qualidades, mostrarmos a que viemos, nós estaremos entrevando o progresso. Nós temos que mostrar aquilo tudo que nos é peculiar, aquilo tudo que nos é de característica, as nossas qualidades, porque essas qualidades, quando aplicadas para o bem, elas vão se multiplicar, vão dobrar de 5 para 10 talentos, de 2 para 4 talentos. E através do que? Através desses trabalhos, através dos esforços. O irmão X diz que esses nossos talentos, da parábola dos talentos, são a saúde, o tempo, a riqueza, a gratidão, a habilidade, a estima, discernimento, a ordem. São qualidades todas que nós temos que buscá-la no fundo dos nossos, da nossa alma e aplicá-los constantemente. E esses nossos trabalhadores, Emmanuel continua dizendo, aquele que recebeu 5 talentos e multiplicou esses 5 talentos, ele é um espírito evoluído, ele é um missionário, ele tem uma amplitude, olha lá, ele tem uma amplitude de ação social, ele é realmente um espírito evoluído que vem para realmente ditar, não ditar regras, mas ditar condutas de progressão moral, de progresso espiritual. Não são líderes partidários, ou líderes militares, ou líderes de qualquer outro tipo de classificação apenas terrena, classificação apenas social. Líderes espirituais, essa é a palavra. Líderes espirituais em missão, que encarnam e têm esse objetivo. Aquele funcionário que recebeu, aquele servo que recebeu 2 talentos e multiplicou os 2 talentos, ele também é um líder, mas não de âmbito social, de âmbito familiar, apenas de âmbito familiar. Ele tem esse dever de mostrar suas habilidades, de mostrar suas qualidades dentro da sua família, de mostrar caminhos, de mostrar essas regras morais, regras espirituais. Agora, aquele que teve um talento e não fez nada com o talento, é um espírito ainda inferior, ainda muito imperfeito, que ele não tem outra coisa a não ser cuidar de si mesmo, ter o progresso, ter um pequeno progresso, pelo menos um ínfimo progresso, porque ele está imbuído de medo, que está imbuído dessa imperfeição. E o irmão X diz a ele, aposta-te desta lâmpada e segue. É a dor, é o dom celeste da iluminação espiritual. A dor, ou podemos dizer não dor, mas o desconforto com uma situação moral que não está do jeito que nós queremos, um desconforto, não só físico, mas aquele desconforto moral, aquela situação moral, ainda situação ética que não está condizente àquilo que nós queremos. Aposta-te dessa lâmpada que é a dor e segue. É uma iluminação. Tenha essa iluminação. Pratique essa iluminação. Procure sanar os seus problemas, os seus pequenos problemas, os seus grandes problemas. Procure essa evolução através desse aguilhão, que é a dor que nos move para frente. Esse servo, então, de que um talento, ele tinha medo
Medo de trabalhar, medo de servir, medo social, medo de desapontar, medo de falhar, medo de se frustrar mais ainda, medo da alegria, medo da dor. Na vida, essas pessoas se agarram-se ao medo da morte e na morte confessam o medo da vida, medo de viver. Se nós somos reencarnacionistas, né, nós não devemos ter medo de viver, nem medo de morrer, mas o medo de viver, o medo de falharmos. Se nós acreditamos que Deus nos protege constantemente, que nós espíritos amigos estão sempre ao nosso lado, cuidando para que nós não caiamos em tentações mais severas, nós devemos acreditar que podemos trabalhar na vida de modo a ser positivo em todas essas situações, para poder melhorar os outros, dar os nossos bons exemplos e também aproveitarmos os bons exemplos dos outros, é claro. Ele continua: se te sentes ligado então à esfera superior, seus atos, palavras, pensamentos, não se envaideça disso, vai e ajude os outros. A vida social é a pedra de toque das boas e más qualidades. É onde nós mostramos aquilo que realmente nós somos, aquilo que realmente nós podemos, aquilo que nós realmente conseguimos passar para os outros, influenciar os outros, de modo a levar-os à progressão. Não se esqueça que Deus é Pai de todos e se nos ajudou, nós temos a obrigação de ajudar aqueles que estão ombreados conosco nesse caminho. A parábola do joio e do trigo também é educativa, também é evolutiva. Então o Senhor plantou o trigo, vieram seus inimigos, ele semeou o trigo, vieram seus inimigos e semearam o joio, junto com o trigo dele. E as sementes brotaram e formou essa cena. Não dá para saber quem é joio e quem é trigo. Seus funcionários, seus servos lhe perguntaram se queria que tirasse o joio. Ele falou: não tira o joio porque não sabemos quem é o joio e quem é o trigo. Deixe crescer. Deixe evoluir, que quando estiver crescido, nós vamos saber direito quem é o joio e quem é o trigo. O joio e o trigo, essa parábola, nos remete a uma questão da dualidade das coisas. A dualidade de que existe o claro e o escuro, o bem e o mal, o dia e a noite, que existem as coisas que caminham juntas, como o espírito e a matéria. Desde nosso início do progresso, Deus nos dá como sementes de trigo, que nós vamos desenvolvendo. Mas nós temos também essa parte do joio. Essa parte do joio que é a nossa materialidade. É necessária para nós no início da nossa evolução. É necessário para que nós resistamos a todas as dificuldades que tivemos nos mundos primitivos, há 1,5 milhão de anos atrás, e desde até muito pouco tempo, em que o homem se degladiava com animais, que tinham essas dificuldades. Então ele desenvolve a violência, desenvolve a ira, ele desenvolve o egoísmo, desenvolve realmente estas chamadas hoje más qualidades, mas que na época são importantes para que ele se defenda, para que ele sobreviva, para a manutenção da espécie, para a manutenção e perpetuação da espécie, para a sua defesa contra as intempéries, contra os animais ferozes. Ele tem que desenvolver tudo isso, desenvolve a ira, desenvolve a violência, desenvolve outras imperfeições, quer dizer, promove essas imperfeições já arraigadas. E com o passar, com a evolução
com o passar dos anos, com o passar das reencarnações, chega um momento em que o trigo cresce e o joio também crescem, e que é a hora de separação do trigo do joio, quando eles já estão grandes dessa maneira que dá para separar o joio, que são todas as nossas imperfeições, e como diz a parábola, amarrar todas, deixá-los secar e queimar todo esse joio que nós temos ainda dentro de nós, que é a nossa passagem para um mundo melhor, é a nossa passagem evolutiva e espiritual, a nossa passagem moral para um mundo melhor, para um mundo de regeneração, para um mundo feliz, para a angelitude. Então nós, com o joio dentro de nós, nós temos que entender que não são situações, não é um problema, não é uma imperfeição eterna, que ela chega uma hora que não tem mais necessidade. Nós não temos mais necessidade do egoísmo, não temos mais necessidade da avareza, não temos mais necessidade do orgulho. Quando não tivermos, realmente é porque estaremos numa situação em que podemos pegar todo esse joio, amarrá-lo, secá-lo e queimá-lo, e onde ficará apenas o trigo, que é a nossa espiritualidade. É muito comum nós ouvirmos as nossas grandes imperfeições. A humanidade é muito imperfeita, tem muito crime, assalto, jogo, sexolatria, tudo quanto é situações de extrema gravidade. E se nós fôssemos fazer um apanhado de quantas pessoas realmente, qual a percentagem da população do mundo que estão nessa situação desses crimes horrendos, dessas situações realmente de grandes imperfeições morais, que não tem esse sentido de piedade, que matam, roubam e etc. Nós vamos saber que são uma percentagem muito pequena da população. Vai haver a quantidade de presos que existe. No Brasil, 0,5%, não chega a 1%. Então, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: nós temos, normalmente, todos nós temos as imperfeições, mas elas não são tão graves assim. Então, nós não podemos tentar cuidar apenas dessas imperfeições que nós não temos. Nós temos que cuidar das imperfeições que nós temos, que nos afetam o dia todo dia, constantemente. Essas pequenas imperfeições, esses pequenos dilemas, essas pequenas disenções, que nos levam, se não coibi-las, se não nós contermos, elas nos levam realmente a praticar imperfeições, às custas de imperfeições cada vez maiores. Então, essas coisas pequenas que nós temos no dia a dia, que nós podemos e devemos e temos a obrigação de cuidar. A gula não é só comida, não é só excesso de comida que faz mal. Álcool, cigarro, jogo, sexolatria, tudo isso realmente é muito ruim. Mas as nossas pequenas gulas que nós temos durante o dia, nossos pequenos probleminhas que nós temos durante o dia, a gula é qualquer coisa que não é moderada. O contrário de gula é moderação. Nós podemos nos policiar, vigiar durante todo o dia das nossas gulas através da moderação. No dia todo, no trabalho, em casa. Moderação da palavra, moderação dos pensamentos, dos sentimentos. Quando que nós no trabalho ouvimos um comentário e já saímos a julgar, pré-julgar, censurando,
Muitas vezes, ou no trânsito, ou na vida social, também nós temos essas pequenas situações em que nós já pensamos negativamente, reprovando a atitude das pessoas. Isso, no meu entender, é gula, é falta de moderação, falta de vigilância. Já pensamos mal, já sentimos uma repulsa em direção a pessoas que fazem no dia a dia coisas que nós achamos que estão erradas. Que estão, podem estar realmente, mas aquele sentimento de reprovação, aquele sentimento de não aceitação, de insatisfação com aquilo, gera para nós um fluido negativo muito grande. Gera para nós uma aversão vibratória, que faz mal inicialmente a nós. O pensamento é uma força de radiação que sai da nossa mente e que ele, sendo bom ou mau, ele ainda circula por todo o nosso corpo antes de ser projetado no ambiente. Quer dizer que o maior beneficiado ou prejudicado somos nós mesmos. E a preguiça? A preguiça. Dalai Lama nos diz que tem três tipos de preguiça. Primeiro é a indolência. A indolência é aquele tal negócio: eu não vou fazer hoje. Por que eu vou fazer hoje se eu posso fazer amanhã? Amanhã eu farei melhor, amanhã estarei mais animado, amanhã estarei mais convicto, né? A indolência é de ação. O sentimento, outro tipo de preguiça é o sentimento de inferioridade. Eu não vou fazer tal coisa porque eu não sou capaz. Eu me sinto como o servo que recebeu um talento, incapaz, inseguro, com medo. Não vou fazer porque eu sou incapaz, eu não conseguiria fazer alguma coisa dessa. É muita coisa para mim. Eu sou muito ruim para fazer isso. E o terceiro que é a distração. É a distração com outras coisas. É a distração com trabalho improdutivo. Dentro de casa, fala: olha, precisa ver o livro, precisa estudar o Evangelho no lar, precisa fazer uma coisa. Não quero, eu quero ver a novela. Mais legal. Quero fazer palavra cruzada. Quero fazer nada, quero ver a lua. Fazer alguma coisa. Quer dizer, essa distração com coisas improdutivas que impedem que nós vamos realmente no cerne da necessidade, que é a nossa evolução, o nosso aprendizado. Fazer as coisas que são necessárias para ser feitas, aquilo que tua obrigação é real, durante todo o dia, durante todos os momentos. E Sócrates, na antiguidade, 400 anos antes de Cristo, diz que não é ansioso apenas que nada faz, mas também que poderia melhor empregar o seu tempo. Concordando em uníssono com Dalai Lama, ou Dalai Lama concordando com ele. O emprego do nosso tempo é fundamental. Nosso tempo é uma coisa singular que nós falamos: mas temos muito tempo. Mas não temos não temos muito tempo não. O tempo é precioso. Grande parte do nosso tempo nós fazemos coisas que são obrigações físicas e materiais, que muito pouco, vamos dizer, ser muito ruinzinho, né? Faz muito pouco, nos ajuda. Preguiça. A ira, então. André Luiz diz que os ataques de ira, os acessos de raiva, eles são um desastre magnético de consequências imprevisíveis. E a ira é muito fácil estar no nosso dia constantemente. Nós estamos constantemente sendo passados para trás. Isso gera ira. Ou pelo menos no nosso conceito, eu fui ultrajado, fui humilhado, fiquei irado, não gostei disso. Ou alguma coisa que te acontece no trânsito, em casa, no trabalho, na vida social normal. Constantemente nós somos tentados à ira.
A nossa vigilância é fundamental nesses momentos. Nós temos que desenvolver aquilo que chama relé, o relé que tem entre o cérebro e a boca. Desenvolver aquele relé que intercepta o pensamento, a ordem do pensamento no meio do caminho, né? Pensa alguma coisa, já sai falando, né? Como é que se diz? Eu não levo desaforo para casa, bateu, levou. Temos que trocar um chip, um relé que iniba essa sensação, esse sentimento, essa emoção. Na verdade, é uma emoção. Ambição. Quem não é ambicioso? Todos nós somos ambiciosos, constantemente nós temos os momentos de ambição durante todos os momentos do dia. É constante isso. É constante o apego ao dinheiro, o apego ao poder, o apego a tudo que é supérfluo, o apego a tudo que vai passar, a tudo que não tem uma constância, que não der de elevação moral e espiritual. Nós temos constantemente esse apego. E esse apego se trata com a generosidade. A generosidade de realmente fazer alguma coisa. A generosidade podemos entender como uma caridade material. Ser generoso, dar alguma coisa. Aqueles realmente que precisam, aqueles que estão do nosso lado, que estão nesse circuito mais perto de todos nós. E a vaidade, a luxúria, é constante na nossa vida também. Se nós formos ver o quanto que nós somos vaidosos, quanto que nós somos, que nós temos de luxúria dentro dos nossos corações, é uma constância muito grande. E o orgulho, então? O orgulho nós podemos entender, detectar o orgulho toda vez que nós não concordamos com alguma coisa. Toda vez que nós não concordamos com alguma coisa, no íntimo estamos falando, eu faço melhor. Aquele cara não sabe fazer isso não, eu faço melhor, não concordo com isso. A insatisfação, o conformismo, é o ranzinza. Isso é orgulho. O orgulhoso, ele não precisa se colocar em evidência como vaidoso. Ele sabe que ele é melhor. O vaidoso não, mesmo ruim, mesmo imperfeito, ele se mostra em evidência, apesar dos pesares, mas quer se mostrar em evidência, quer se colocar em evidência. O egoísmo, aliás, a inveja talvez é o único sentimento desses pecados capitais que ninguém proclama. Ninguém proclama que é invejoso. Ninguém proclama que sente inveja disso, porque está mostrando toda a sua inferioridade, né? A gula, podemos dizer, ei, chega domingo eu como churrasco, bebo cerveja, depois deito e durmo com a preguiça danada, né? Tudo isso nós fazemos. Compro isso, compro aquilo, uso 3, 4 relógios, celular, etc. Tenho isso, tenho aquilo. Toda vaidade a gente se mostra. Orgulho constantemente, mas a inveja a gente não mostra para ninguém, porque é aquilo que dói no peito. Falar, eu vou mostrar que eu sou invejoso, quer dizer que eu sou muito inferior. E o egoísmo é das nossas imperfeições, o orgulho e o egoísmo, como esclarece o Evangelho segundo o Espiritismo, são as grandes imperfeições que nós temos, a mãe de todas as outras. Meimei coloca da seguinte maneira: quem ajuda, auxilia sem cessar, cada hora, todo dia, está cumprindo a vontade da eterna sabedoria. A eterna sabedoria, a vontade que criou o nosso mundo, o nosso universo e, consequentemente, todos nós. Muito obrigado pela atenção.
Número 175. 175.